Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação para você, maravilhosa, do Líder Medcast, o seu melhor podcast de saúde, trazendo a vocês informações checadas, informações trazidas das maiores autoridades em suas áreas de competência. Você sabe que a internet é recheada de informações nem sempre confirmadas, de fake news. Então, nosso propósito é trazer para você que está aí informação boa, informação real em saúde. Não se esqueça, para que a gente possa continuar, né, trazendo para vocês, tendo esse compromisso com você, siga-nos em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, compartilhe com quem você gosta, afinal, compartilhar Líder Medcast é espalhar saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Fernando Zeitunian, oftalmologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje atende seu consultório particular e também é professor na área de catarata do Hospital das Clínicas. Doutor Fernando, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. É uma honra. Obrigado, Sidney. Obrigado, Moisés. Honra minha de ter te encontrado e ter aceitado esse convite e poder passar as informações aí sobre as quais muita gente tem dúvida. Como você falou, vai na internet, encontra respostas de tudo quanto é jeito, tem muito medo. Então, a gente está aqui para ajudar e desmitificar isso aí. Sensacional. Vamos lá, Moisés. Vamos apertar o Dr. Fernando para extrair informações. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. A gente vai falar sobre cirurgia refrativa. Sim. Vamos fazer algumas perguntas sobre miopia, quais outros tipos de doenças, catarata. E cirurgia refrativa, e o doutor Fernando utiliza óculos. Já de cara essa pergunta? Sim. Já imaginava. Então, a gente parte do princípio, e aí eu sou exemplo disso, de que a cirurgia refrativa ajuda muita gente, mas não resolve todos os problemas visuais. Doutor Fernando já fez cirurgia refrativa? Não fez. Não. Eu sempre cheguei muito bem e após os 40, comecei como muita gente aos 40, com o braço curto, com dificuldade para perto. E para longe eu tenho pouquíssimo grau, tenho 0,25 em cada olho. Então, nesses casos, de pessoas como eu, que só usam para perto e enxergam muito bem de longe, não tem o que fazer. A cirurgia não resolve isso, não tem como. Então, a cirurgia é para alguns graus e para outros não. Então, no meu caso, a única opção que me sobrou foi usar óculos, de forma que eu enxergo bem de perto, olhando aqui por baixo, óculos multifocal, e para longe eu fico sem, eu uso por comodidade. Mas então, em geral você acaba ficando mais com ele por comodidade. Por então, comodidade. Como você disse. Mas se você tirar para longe, você é vida normal. Me viro muito bem. Para fazer um esporte, para viver normalmente, almoçar e tal. Isso tem um nome, né? Presbiopia, né? Aquela dificuldade de visão progressiva a partir dos 40 anos em quem nunca usou óculos, tá? Então, isso é fisiológico, é normal, e nesse caso não tem o que fazer. A presbiopia é um privilégio de quem envelheceu, digamos assim. Então, todo mundo em algum momento da vida vai ter uma perda da função, e nós vamos falando aqui os porquês, sim. Mas só retornando essa pergunta, então, e da cirurgia refrativa, que para explicar para quem está ali ouvindo, né? A cirurgia refrativa, ela será para alguns casos, claro, né? Porque se for muito pouquinho a dificuldade, talvez não tá faça indicado, sentido. não faz sentido. Que a gente sempre fala aqui, né? A cirurgia, a indicação é tudo, né? Na medicina. Uhum. Como você falou, na internet você acha de tudo. E claro que provavelmente também pessoas que querem indicar a cirurgia refrativa para vários casos. Mas dentro disso também faço uma pergunta inicial para a gente começar o nosso bate-papo. A cirurgia refrativa, ela tem indicação só para que você entenda bem, nas dificuldades de visão para longe, só para perto ou para ambas? Então vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena a definição. O que é a cirurgia refrativa? Uma cirurgia que se faz com o objetivo de tirar a necessidade do paciente usar óculos ou diminuir essa necessidade. E aí, quando a gente pensa em corrigir grau, você vai corrigir o quê? Então, uma breve explicação. Miopia. O míope, ele tem um olho num formato que gera nele um grau e gera uma dificuldade em enxergar de longe. O míope tem dificuldade de enxergar de longe. Isso. Existe o hipermétrope, por outro lado, que tem uma dificuldade para longe, mas para perto essa dificuldade é maior. É algo diferente da presbiopia,
que eu tenho. Então, ele tem um pouquinho para longe, mas ele tem mais para perto. E, tanto junto com a miopia quanto com a hipermetropia, a gente tem um astigmatismo. Tá? Então, muita gente fala, o que é esse raio de astigmatismo? É uma terceira forma de grau em que a pessoa pode aí ter dificuldade tanto para longe quanto para perto, com visão borrada, como se fosse um fantasminha em volta das imagens. Então, tanto o míope, quanto o hipermétrope, quanto quem tem astigmatismo, a depender do grau, pode ser submetida a uma cirurgia para correção desses graus e ficar menos dependente de óculos ou independente por bastante tempo. E para todos esses casos, o nome que se dá técnico é cirurgia refrativa. Uma cirurgia cujo objetivo é tratar os erros de refração. Por isso vem o nome refrativo. Perfeito. Até onde eu sabia, a miopia ela só aumenta o grau. E o astigmatismo pode oscilar. Tá. Ou não. Então, assim, ao longo da vida, qual é o normal de se ver? Então, às vezes a criança nasce enxergando muito bem, chega às vezes na adolescência apresentando miopia que tende a aumentar até 20 e poucos anos de idade. É isso que a gente aprendia lá no passado. Hoje a gente sabe que com o uso exagerado de telas, algumas pessoas, às vezes até com mais de 20 anos, ainda tem aumento da miopia e em algum momento ocorre a estabilidade. Então, a miopia tem esse comportamento. Começa devagarzinho, 1 grau, 1,5 grau. Com qual idade, então? Varia. Mas pode ser bem na infância normalmente na infância e adolescência. Agora, a gente tem, às vezes, crianças com 3, 4 anos que já tem um pouquinho de miopia. Mas, normalmente, idade escolar. A maioria dos míopes não é alta miopia, vai ter 2, 3, começa lá aos 10, 11, 12 anos de idade. Mas miopia não reduz. Então, normalmente não. A gente sabe que algumas pessoas na faixa dos 40, 50 anos, às vezes pode ter uma regressão. Mas isso é nessa faixa etária. Normalmente ela vai subir, em algum momento a gente espera uma estabilidade. E é nessa estabilidade que a gente passa a pensar na cirurgia refrativa como uma opção. E essa estabilidade, como você está falando dessa subida, é a subida em número de graus que a pessoa precisa usar em forma de óculos ou em forma de lente, seja qual for. E qual é esse número, doutor Fernando, para que haja um início do pensamento numa cirurgia? 1,5 grau, 2 graus, ou depende também de uma sensibilidade própria, de uma dificuldade, da profissão? Fala um pouquinho pra gente. Então, na verdade, assim, um míope de 1, muitas vezes nem usa óculos. Então, o que determina você ir para uma cirurgia refrativa? Em parte, o quão desconfortável a pessoa está com o uso de óculos, com a dependência que esse óculos traz, mas um número, em média, aí, a partir de 1,25 de miopia. Então, um paciente que chega para mim, às vezes, lá, com 0,75 de miopia, meio de astigmatismo e quer operar. Eu falo, não é para você. Até porque, a não ser que piore, ao longo dos anos, isso pode oscilar. Pode baixar um pouquinho, pode subir um pouquinho. Agora, piorou. Atingiu lá 1,25, 1,5, a partir daí a cirurgia refrativa faz sentido. Porque qual é o objetivo? Deixar ele com a melhor visão possível para longe. Se ele tem meio, ele não enxerga tão mal de longe. Tem muita gente aí que, se você for examinar, tem meio de miopia, às vezes meio de astigmatismo, e está se virando super bem, nem sabe. Aí você faz um óculos, ele fala, esse é o óculos de descanso, doutor? Não existe esse termo, mas ele tá enraizado. Então, é um óculos de descanso. Você vai usar nos momentos em que tiver dificuldade. Dirigir à noite, às vezes ver uma legenda de TV. Então, não é aquela pessoa dependente. Diferente de alguém que tem 3, 4, 5 graus e que acorda, a primeira coisa que faz é, cadê meus óculos? Então, nós estamos falando, por enquanto, de visão para longe, certo? Para longe. Tá. Muito bem. Então, a partir de 1,25, 1,5, você começa a pensar, e talvez aquele cara que tem 1 e sofre muito com aquilo, porque cada um, certo isso? Sim. Cada um é sensível da sua forma, porque os seres humanos são todos diferentes. Mas, aí avançando um pouquinho. Aí o cidadão que tem 1,5, que é relativamente
baixo. Baixo. 1,5 de miopia. 1,25 de miopia. Pra Tudo longe. nós estamos falando por enquanto de De visão miopia. de Isso. dificuldade de enxergar de longe, né? Aham. Aí ele operou com 1,5, ele vai tirar o óculos, que eu vejo lá no seu Instagram, Uhum. mais um óculos sendo descartado, né? Mais no um sonho Instagram. realizado. Mais um sonho realizado, e é. realmente eu concordo plenamente, porque tem gente que a vivência com óculos é bastante deletéria para aquela Uhum. pessoa. E ele operou com lá seus 21, 22, 23 anos, 20, né? Aí daqui a pouco você explica, mas aí você vai praticamente zerar, né? Essa visão, A entre gente- aspas, Sim, vai conseguir tirar o óculos. E como que funciona a estabilidade dessa cirurgia, né? Uhum. Estamos falando por enquanto para longe, Tá. ou não sei se serve para as duas situações. Mas aquela situação que ele praticamente ficou uma visão normal, Uhum. tende a... Você está entendendo a minha pergunta? Tende a continuar desta forma? Ou a chance dela retornar, como, por exemplo, uma varizes superficial, estética, que a mulher vai lá, faz a esclerose, volta a varize. Uhum. Como funciona Ou nessa migrar para um astigmatismo. ou pra um- evoluir Tá. para outra coisa. Então, o que, que a gente sabe? Quando a gente pega o paciente, a gente vai fazer os exames, a gente vai ver o grau, a gente vai jogar esse grau no banco de dados do laser para corrigir totalmente. Essa é a programação. Agora, já tiro daí até uma outra coisa. Cada olho é de um jeito. Então, pode ser que eu programe esse paciente para ficar zerado e de cara já sobre um pouquinho. Então, às vezes, pode sobrar 0,25 de miopia. Vamos imaginar um paciente de 3,5. Eu coloquei lá para programar, para corrigir os 3,5 de miopia, todo astigmatismo. De cara, às vezes pode sobrar 0,25, pode sobrar, às vezes, um pouquinho de astigmatismo e o paciente fica bem, Sem óculos. sem óculos. Na literatura mundial, se sobrar até meio de miopia, é considerado sucesso absoluto. Mas por que sobra? Porque às vezes, não depende só do equipamento, não depende só da programação, depende do olho do paciente. O nosso olho é mole, né? Não é um cristal que você molda com laser, né? Tem aqueles bloquinhos de acrílico, o pessoal faz desenho dentro e fica eternamente assim. O nosso olho não é assim. Então, ao longo da vida, o que pode acontecer também? Esse olho se modificar e, aos poucos, o grau ir aparecendo. Então, tem pacientes que, às vezes, foram operados 11 anos atrás, tinham 3,5, zerou, às vezes, ou sobrou 0,25, e hoje tem lá 1 grauzinho de miopia. Que é um pouquinho foi. E dá para reoperar? Em alguns casos, existe o retoque, né? Uma reoperação. É possível. Tem pacientes que, às vezes, operam da miopia e do astigmatismo. Você vai ver anos depois, a miopia continua zerada, mas o astigmatismo reapareceu. Ou, às vezes, ele só tinha miopia, a miopia está zerada e apareceu um pouquinho de astigmatismo. Minha esposa é assim. Eu a operei há 9 anos. Tinha 2 miopia, tinha um pouquinho de astigmatismo. Hoje, a miopia não voltou, mas um pouco de astigmatismo está lá. Ela usa óculos o tempo inteiro? Não. Só quando está muito cansada, às vezes muito computador. Às vezes, para dirigir à noite, ela põe um óculosinho. E aí, o de descanso. Tá? Então, isso é uma coisa importante, é isso que eu discuto com meus pacientes sempre. Não necessariamente você vai ficar 100 grau, zerado, não foque nisso. Isso é muito importante, porque o paciente vem com expectativa, né? Ah, doutor, vai zerar? Fala, olha, a gente vai programar para isso. Pode não zerar, pode sobrar 0,25, pode sobrar até meio, com excelente qualidade de visão e qualidade de vida. A maioria fica de 10 pacientes. Quantos chegam até meio? Que é o sucesso. Assim, Na hora da cirurgia, hoje, Hoje, de 10, a gente tem tido os 10 que ficam até meio. Tá? Se eu for pensar num universo maior, 50 pacientes operados, eu teria hoje talvez uns 3 que talvez tivesse 0,75 de astigmatismo e zerado na miopia. Não é muito. mas todos sem óculos. Todos sem óculos, vivendo bem. Isso que é importante. Esse é o objetivo, é melhorar a vida do paciente. Claro. Eu falo para meus pacientes, esqueçam do grau em si, esqueçam do zero. A maioria da população não é zero. A gente até fica essa era uma contente pergunta quando que eu ia você... fazer. A maioria Não é zerada. Pouquíssimas pessoas. Poucos são. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém zerado Que total. você fez lá um exame E chegou estava zero. zerado, 0,000. É raro. Sempre tem. Meio grau aqui, 0,25, mas que no dia a dia não faz falta nenhuma. Então,
Então, esse tem que ser o foco. Só aproveitando aí, quando a gente faz a seleção de pacientes para cirurgia, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, como você falou, tem gente que às vezes com 1 grau ali está muito incomodado. Por que ele está incomodado? Será que é o paciente detalhista? É o paciente que tem um toque, tem uma compulsão, então ele quer a perfeição? A gente tem que ficar com o pé atrás, tem que com esse repensar nessa paciente indicação. e repensar. Que o Dr. Sidney fala em todo o podcast. Isso é o mais importante. Você tem que repensar. Porque a gente pensa aqui, né, e tem que ser assim, que o custo-benefício tem que ser positivo para o paciente. Sim. Né? Porque o médico precisa trabalhar, fazer Sim. procedimento, ok, desde que bem indicado, né? Então, quando o cidadão que vai estar com esse 1 já se incomoda, você vai abaixar ele para 0,75 e ele vai sair insatisfeito. Então, né? eu programo lá para corrigir 1 e sobra meio. Ele fala, pô, doutor, Tudo já errado. sobrou meio. Por quê? Porque o foco dele, às vezes, está mais no número, ele quer a perfeição. Então, a gente tem, durante a conversa, por isso que minha consulta não é de 15 minutos. Eu fico lá meia hora, 40, 45 minutos, explico, desenho, falo. Você entendeu? Porque, às vezes, tem uma expectativa irreal sobre o que o procedimento pode te oferecer. Então, esse é um cuidado que a gente toma. Então, lembrar, operou não significa que vai ficar sem óculos. E tem outra coisa, vamos imaginar que ele ficasse zerado. Ele opera aos 23, 25, 30 anos de idade. Está como uma pessoa que não usa óculos. O que vai acontecer com ela aos 40, como aconteceu comigo? Vai começar a ter dificuldade para perto. E como ele quase não tem grau para longe, não tem o que fazer. É fisiológico, é natural. Então, ele vai voltar a usar óculos. Então, muitos têm a ideia de que vão operar e nunca mais vão usar óculos. Não é assim. Não, em algum momento da vida, vai usar óculos. Aí a sua pergunta, mas e a cirurgia? Não resolve o problema de perto? Se ele tiver pouco grau para longe, não tem o que fazer. E quando que eu poderia usar a cirurgia para ajudar também o paciente a chegar melhor de perto? E aí, em alguns casos, por exemplo, o paciente que tem graus de hipermetropia, diferente da miopia, que já enxerga mal para longe, pior ainda para perto. Quando eu faço a cirurgia para corrigir o grau de longe, eu mudo a curvatura da córnea do paciente, essa parte brilhante do olho, e essa mudança da curvatura já vai auxiliar na visão de perto. Um paciente com mais de 40 anos. Porque a grande indicação da cirurgia, o maior número de casos, é para miopia. É para miopia. Mas sempre ela foi. também. Ela Isso. serve... Por isso que eu estou perguntando isso, para poder esclarecer para quem está. Que era uma dúvida minha. Que sim, até onde eu sabia era somente na miopia. Eu sempre tento pensar nas suas dúvidas, mas. Então, inicialmente ela surgiu pensando só na miopia. Depois melhoraram suas plataformas, os lasers, e aí o astigmatismo foi cada vez sendo corrigido de uma forma melhor. A hipermetropia também. Então, hoje a gente corrige os 3. Tá? Miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Na questão da visão de perto de quem tem mais de 40 anos, aí tem que analisar cada caso. É possível também às vezes. É possível, tem casos em que não é possível. Mas depende de quê? Essa possibilidade ou não? Depende da quantidade de grau. Então, vamos imaginar um paciente, 50 anos de idade, que tenha miopia, 3,5 graus. Tá? Então, o míope normalmente enxerga bem até de 3,5 graus até 30 centímetros. Passou disso, ele já não enxerga mais. Se eu corrigir os 2 olhos dele para longe, ele vai enxergar super bem. Mas por conta da faixa etária, lembra, quem está enxergando bem de longe, depois dos 40, passa a enxergar mal de perto. Se eu corrigir os 2 olhos para longe, de cara ele já fica enxergando mal de perto. Como é que eu contorno isso? Cara, ele tem miopia nos 2 olhos. O míope enxerga bem de perto. Na cirurgia eu estaria revertendo isso. Mas se, ao invés de eu operar os 2 olhos para longe, eu opero um para longe e o outro, eu não opero todo o grau, eu deixo um pouquinho de miopia. E tem um nome isso, chama-se monovisão. Um olho para longe e o outro para perto. Nesse caso, eu consigo dar a esse paciente
de 50 anos de idade, uma boa visão, para longe e para perto. Sem óculos também. Sem óculos, mas também não vai ser definitiva. Sim, porque a visão para perto vai piorar com a idade. Vai piorar. Então, ele provavelmente aos 60, ele vai estar precisando de um pouco de grau para perto, mas não tanto quanto eu vou precisar, por exemplo. Sim, então, até porque a visão para perto você usa bem menos na vida real do que para longe, né? Sim. Não, Se em bem que no momentos mundo específicos, né? Eu quis dizer. Isso, momentos específicos. Isso. Tem mais controle, Se né? você tivesse que valorizar, então a visão de longe boa é muito melhor. Isso. Muito melhor. Você vai para praia, você faz esporte, você vê o ônibus de longe, você vê sua TV, você nada, você faz um monte de coisa. Sem necessidade de óculos. E se você for perguntar para alguém que passou a vida inteira sem usar óculos para longe e começou a usar para perto, se ela prefere continuar na situação ou o contrário, ter sido míope, não enxergado nada de longe, e aí, nessa idade, ele não precisaria de óculos para perto, mas sempre para longe, com certeza. É muito melhor se enxergar de longe. Então, por quê? Porque na maioria das atividades, o de longe é o que acaba dando mais qualidade de vida, se a gente enxergar bem. Perfeito. E aí, já aproveitando que nós estamos falando sobre cirurgias refrativas, né? Acho que fica impossível a gente não falar também sobre aquilo que não é cirúrgico, falar sobre uso de lentes, sobre bifocal, né? Porque tá tudo relacionado, né? Porque o assunto cirurgia refrativa é assunto como corrigir, então, os seus déficits de visão. Ok. Uhum. Cirurgicamente. Mas por N motivos também, tem pessoas que talvez não gostariam de passar por uma cirurgia. Sim. Né? Tem medo. Isso, eu digo medo, né? Uhum. É isso que eu tô dizendo. Ou condição financeira. Tem várias coisas. O SUS cobre zero de refrativa. O SUS não cobre. A gente não existe. A gente tem alguns serviços do SUS, como o Hospital das Clínicas, que é um hospital escola, a Unifesp, que é a Paulista. São alguns centros que tem o seguinte: como tem residência, como tem o médico aprendendo, claro. absorve pacientes, fazem protocolos, alguns, e aí esses pacientes não pagam. Ou, por exemplo, na minha época do HC, eles pagavam só uma taxa mínima lá para uso do laser. Toda a parte de honorários não eram incluídos. E o convênio? Então, convênio dá cobertura em algumas situações. A ANS, Agência Nacional de Saúde, determina que, nos casos de miopia maior ou igual a 5, em um dos olhos ao menos, o plano de saúde tem de cobrir a cirurgia. E diminuiu recentemente, mais ou menos, antes era 7, né? Alguns anos. Quando eu comecei a operar pelo convênio, isso em 2016, já era assim. No passado era mais. Eu não sei exatamente quanto. 5 graus por olho. 5 graus, a menos em um olho, tá? Hoje, um dos convênios com que eu trabalho, se tiver um olho assim, ele já cobre. E o outro tiver 3, vai cobrir já também. Vai junto, né? Aí vai da operadora, mas normalmente opera sempre os dois ao mesmo tempo? Sempre os dois. Então a cirurgia é muito rápida, né? 12 minutos entre entrar e sair da sala. Entrar consciente. Entra consciente, sai consciente. Não tem anestesia no sentido de ter sedação, não. Nenhuma. Só colher anestésico. Então você faz os dois. E a pessoa enxerga a cirurgia o tempo todo? Ela, na verdade, ela não vê a imagem que a gente vê no YouTube, por exemplo. Ela tá vendo uma luz forte ali no olho dela, uma luzinha verde piscando, que é do laser. E às vezes eu passando ali na frente com uma esponjinha. Ela sai enxergando depois? Sai embaçado. Mas assim, a depender da técnica, no dia seguinte, hoje eu fui no consultório para ver 2 pacientes que eu operei ontem. Os 2 estão batendo ali a linha dos 100% parcialmente. Mas em menos de 24 horas de cirurgia. Então, parece mágica. Você vê o sonho das pessoas sendo realizados. Tá? Então, ela dá bons resultados, ela tem um nível de segurança bem alto, mas tem as suas indicações. Tá, eu me lembro também que quando eu me formei, que faz bastante tempo sim, mais de 20 anos, se utilizava, já existia cirurgia refrativa, né, aí de 1990, sim. Talvez, eu não sei de que idade talvez até antes, mas usava-se bisturi. Sabia disso? Tá. Não. Então, eu me lembro que o paciente vê o bisturi, no chegando. Passado era assim. Né? Então, agora só laser. Mudou. Então, assim, em 80 e 90, cirurgias
utilizava um bisturi de diamante, você fazia cortes ali na córnea. Aquela da pizza, né? Isso. Me De lembro cirurgia de redução de Isso. miopia? Para redução de Sim, miopia. sim. A mesma cirurgia. Você fazia os cortes, a córnea mudava o formato e aí você corrigia a sua miopia. E com o advento do laser, então lá em 95, 96, essa técnica foi abandonada. Por quê? Porque o laser deu e ainda dá muita previsibilidade do resultado. Qual era o problema dessa cirurgia? Você fazia um corte lá, tinha lá o nomograma que falava tinha que ser para tal grau, cortava aqui, ali, 6 cortes, 8 cortes, fazia umas incisões transversais. Em alguns olhos, isso deu muito certo. Em muitos olhos, deu muito errado. A pessoa passou de uma miopia, foi zerando e virou uma hipermetropia. Então, a gente tem hoje pacientes que têm alta hipermetropia porque operaram naquela época. Por causa da cicatrização. Por conta da cicatrização. E porque você não tinha um controle, né, de como a córnea reagia. Controle fino, né? Hoje, com laser, graças a Deus, a gente tem uma previsibilidade muito grande. Então, eu tenho uma assertividade muito grande. Conforme o grau é tipo a potência ou o tipo de... A quantidade de laser. Então, quando você programa lá, eu quero corrigir 3 ou 7 ou 5, e aí eu ponho as curvaturas da córnea, o laser tem um programa que vai falar, ó, em tal região da córnea eu vou aplicar laser por tanto tempo. A potência mesmo, a quantidade por área da córnea, e ele calcula tudo isso sozinho, você só pisa no pedal ali, ele vai... Então, hoje eu tenho pacientes que eu operei que tinham 10 graus de miopia, que estão com 0,25 de miopia. Para essa pessoa de 10 graus de miopia fazer uma cirurgia dessa é quase nascer de novo. Nossa. É uma alegria absurda. Hoje, o que eu vi hoje, tinha 4 de um lado, 5 do outro, e a esposa falou, doutor, tá parecendo criança, ele tá lendo tudo que é placa. O sonho dele era usar óculos escuros. Ele falou, mas nunca consegui usar óculos escuros, tinha que usar com grau, não tinha o modelo que eu queria. Ele chegou hoje de óculos escuros. Maravilhoso. Então, assim, é como nascer de novo. Eu tenho relatos de mães que às vezes vão lá no meu Instagram agradecendo, operei a filha melhorou a autoestima, a pessoa se vê diferente. O fato de você usar um óculos muito grosso acaba muitas vezes reprimindo. Sim. E eu tenho um caso, sim, é um rapaz, um desses de 10 graus. Era um menino de TI, tá? Que vivia assim, no mundo dele, ele e o computador. Ele tinha alta miopia, e eu me lembro que quando ele chegou no consultório, ele foi com a mãe, né, pensando na cirurgia, mas ele não olhava no meu olho. Ele tinha vergonha de encarar. Fizemos todos os exames pré-operatórios para ver se podia ou não. A gente viu que podia, tinha a cobertura do convênio. Ele fez a cirurgia. Voltou no primeiro dia com a mãe. Feliz. Retorno de 1 semana, já estava sem a mãe. Retorno de 1 mês, ele conversando cara a cara comigo. De boa. Depois dele, vieram do trabalho mais uns 3 ou 4. E eu perguntava, como tá fulano? Doutor, é outro menino. Agora ele conversa, agora ele fala com a gente, agora ele se solta, ele saiu do mundo dele, onde era ele tela, e se sente melhor, a autoestima dele tá lá em cima. É um dos 5 sentidos, né? A visão é extremamente importante. Acho que a gente pode dizer com pouca chance de errar que é o mais importante. Se a gente for pensar na relação com o mundo, tem um número mágico. Isso aí. 85% da nossa interação. 85% é visão. Então, se você perde a audição, ok. Ruim, você perde a movimentação, olfato, tato, paladar, é uma coisa. Agora, perder a visão é pesado. É complicado. Então, quando você melhora essa visão, você melhora a autoestima. Eu vejo, por exemplo, aí só pulando para o lado da catarata, né? Os velhinhos, meus velhinhos, eu falo, que eu opero, melhoram da depressão, às vezes. Claro. Né? Da insegurança de andar na rua ali, de não enxergar onde está indo. Andar em casa, né? Até, né? Eu tenho uma paciente que eu operei, ela era violoncelista e maestrina, ela tinha uma miopia muito alta. Né? E aí veio a ter catarata. E na cirurgia de catarata, a gente faz cirurgia também de catarata com finalidade refrativa. Né? Aquilo que você falou, da lente e outras coisas. Então, quando você opera a catarata, você corrige o grau de miopia.
ela tinha uma miopia muito alta. Depois de operar do primeiro olho, aí a gente faz em separado, ela já chegou super feliz, ela chorou. Eu falei, e aí, como está a senhora? Ela falou, nunca estive tão bem na minha vida. Perfeito. Nunca chegando E tão o bem. risco da cirurgia, já que nós estamos falando de cirurgia em si, me conta esse negócio melhor dos 12 minutos. Então a pessoa chega, se é no próprio consultório. Não, centro cirúrgico. Centro cirúrgico de hospital, tem que De ser hospital que tem o laser, pode ser um hospital dia, que funciona essa dia, hospital 24 horas. Então tem lá a plataforma do laser que pega uma sala quase desse tamanho. então aqui. o equipamento é grande. É grande e uma fortuna. Sim, Casa imagino. De, sei lá, 7, 8 milhões um laser. Então, Então, um você serviço Porque grande. às vezes a pessoa lá do outro lado não entende por que se cobra não sei quanto, né? Sim. Aqui pela cirurgia, mas o equipamento custa 7, 8 milhões de reais. De reais. Que seja, mas é um custo altíssimo, então não é a tecnologia, custa caro, né? Sim. Mas o benefício também é um benefício extremamente importante. Uhum. Mas então, aí 12 minutos a gente chegar andando e sair Fazer andando. a cirurgia, sai andando, sai com um protetorzinho. Pouca dor, zero dor. Zero dor, tá? Então o procedimento é rápido, indolor, a gente usa colírio anestésico, a gente vai explicando passo a passo para o paciente. Riscos. Aí quando a gente fala em riscos da cirurgia refrativa, eu tenho que lembrar aquilo que algum dos dois falou, os exames pré-operatórios. A conversa com o paciente antes, Claro. vendo a questão da expectativa e exames. Então, a depender do grau, por que eu falo, olha, para você a cirurgia não é indicada? Às vezes ele tem uma alta miopia, mas tem uma córnea fina. A córnea é que vai receber o laser. Se eu deixar a córnea muito, muito fina, Já é fino. ela já é fina. Eu deixo ainda mais fina, dependendo desse valor residual, essa córnea ao longo dos anos pode entortar e desenvolver uma doença chamada ceratocone. No passado, quando não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje, para identificar córneas finas, córnea com algumas irregularidades, isso aconteceu bastante. E ceratocone, o que é? Ceratocone é uma doença na córnea em que ela fica muito curva, desenvolve astigmatismo muito alto, que muitas vezes não é corrigido com óculos, às vezes nem com lente de contato, e precisa fazer às vezes um transplante de córnea. Sim, Então, você tira uma Já pessoa... é uma coisa bem mais grave. Bem mais grave. Então, imagine que você tira uma pessoa que com óculos enxergava super bem e anos depois ela está com Praticamente cega. ceratocone. Tem níveis, né? Então, tem casos em que o óculos resolve, tem casos em que a lente resolve e outros não, só um transplante. Aí, para esse caso, não tem nem como fazer uma cirurgia de 10 reduzir para 2? E tentando preservar a córnea? Então, aí, essa é uma outra questão. Então, dependendo da córnea, a gente tem um limite. Então, eu tenho pacientes que tinham 10 e falou, olha, com segurança dá para corrigir 7 aqui. Tudo bem para você ficar com 3? A pessoa deu pulo de alegria. Diminui a espessura do Diminui, óculos. fica mais barato o óculos, diminui a Sim. espessura. E ele aceitou e está super feliz. Tá? Mas tem casos em que daqueles 10, essa semana, por exemplo, recebi uma que tinha 8,5, quando você vai fazer as contas ali do que você poderia corrigir, 3. Aí não faz sentido. Tá? Então, ceratocone é uma das coisas que pode haver de complicação, mas a gente, no pré-operatório, já descarta esse paciente. Certo. Tá? Outra coisa que às vezes pode acontecer com menor frequência, no pós-operatório, às vezes o paciente, por mais que eu diga, não coce seu olho, ele coça o olho nas primeiras horas, ou ele aperta muito a pálpebra. E durante a cirurgia... E não pode. não pode. Por quanto Por quê? tempo? Explica tudo isso aí. O ideal seria um mês aí, sem ficar coçando Um mês? o olho. Eu não poderia fazer É. essa cirurgia. Então, aí se a pessoa tem Não alergia... pode ser ogro. Você tem que... Por isso você vai peneirar. Claro. Né? Tem alergia? Trata a alergia, vê como é que a pessoa fica, porque não pode coçar o olho. Principalmente nos primeiros dias. Mas eu falo, é ao menos um mês. Pra garantir. Um mês. Tá? Peraí, entendi errado, doutor. Totalmente errado. Não pode coçar o olho pós-cirurgia. Depois da Antes cirurgia. da cirurgia... Não é bom coçar o olho. Tá? Quando você coça muito o olho, você deforma a córnea. Lembra que eu falei do ceratocone? Aí os casos de ceratocone que não são cirúrgicos são os casos de pessoas que na adolescência ficaram coçando muito o olho. Você deforma a córnea, você deixa ela fraca e ela entorta. Então, coçar o olho não é bom. Se alguém tem coceira no olho, tem que procurar oftalmo, tem que saber por que está coçando, se é por olho seco, tem que saber se está coçando por alergia e tratar isso aí, porque no longo prazo isso faz mal. Então, peraí, dentro aqui do nosso episódio refrativo, a gente
bater um assunto importante, que é coçar o olho. O olho. Nunca é bom. Não é bom. Jovem, não é bom. adolescente, nunca Não é é bom bom. coçar o olho. Porque é uma estrutura frágil. Frágil. Então, com um simples mecanismo físico, trauma físico, já pode causar deformidade na sua córnea e levar até mesmo ao diagnóstico de ceratocone, que é grave. Quase sempre grave. Depende do nível, né? Mas claro, pode ser grave. Mas pode ser uma coisa muito então, grave. não coce o olho. Se você tem coçado o olho, precisa procurar um oftalmologista para entender por quê e tratar e parar de coçar o olho. Então, olho frágil, estrutura extremamente valiosa, delicada, tratar então com gentileza. E quando eu já cocei muito o olho. Hoje em dia nem tanto. Mas os principais motivos quais são? Deve ser alergia? Alergia, sem dúvida nenhuma, é o primeiro. Olho cansado, vista cansada. Porque geralmente é à noite que o mais... Então, aí esse que ao fim do dia sente o olho mais cansado, às vezes ardendo, coçando, pode ter olho seco, né? Hoje, com o uso de telas excessivo, a gente foca muito ali, pisca pouco, ar-condicionado, ambiente seco do inverno, ambiente poluído de São Paulo, gera um mal-estar ali e você acaba coçando. Pode ser isso. Ou eu pingo colírio que é comum de mercado, não vai me fazer bem. Então. Eu tô falando isso que o doutor já puxou minha orelha lá atrás. Então, eu vi um colíriozinho ali que eu não gostei. Então, às vezes você vai na farmácia e o pessoal te empurra alguns colírios, às vezes azulzinho com tampa branca. Toma cuidado. É complicado a gente falar nomes aqui. Mas toma cuidado. Colírio que serve só para deixar o olho branco. Isso é um perigo. Por quê? Porque ele fecha o vasinho naquele momento. Por isso que o olho fica bonito, brancão. Só que o vasinho vai dilatar depois. E esse contrai e dilata ao longo dos anos, vai fazer você usar cada vez mais esse colírio. É que nem remédio pro nariz. Tem gente que vive o dia inteiro com remédio pro nariz. E é quase o mesmo vaso com É nafasolina, é a mesma substância, em doses diferentes. Então você pode vir a ter um olho vermelho crônico no futuro por conta de uso desse colírio. Então, assim, tem alergia, o oftalmologista vai passar um antialérgico. É olho seco, existem aí no mercado, nas farmácias, vários... Soro fisiológico. Soro fisiológico não é legal. Você pode pingar, não vai fazer muito mal, mas os colírios que a gente chama de lubrificantes têm substâncias que puxam água para si. Então, quando ele está no seu olho, ele mantém a umidade do olho. Eles são muito melhores que o soro fisiológico. Tá? O soro você pinga ali lá e dá uma lavadinha, mas daqui a pouquinho está do mesmo jeito. O colírio lubrificante não. Então, para quem tem olho vermelho e coceira, se for devido a olho seco, o lubrificante também. Mas o adequado é procurar um oftalmologista, entender direito qual é o diagnóstico e não sair procurando, com todo respeito ao balconista da farmácia, que é um super profissional, ao farmacêutico que está lá também, mas cada um no seu quadrado. Não pode, mas faz. Mas faz. Você vai à farmácia às vezes? Eu tenho 50 anos, às vezes eu vou à farmácia, você precisa às vezes de alguma medicação e tal. Então você vê ao seu lado o balconista ali fazendo consulta, é assustador. A pessoa chega, eu tô com isso. Dá vontade até de, isso aqui é bom, dá vontade até de interferir. Eu nunca interferi, não sei se você já. Não. Mas agora, então aquele que você usa na farmácia, que você tá com o olho coçando vermelho e o colega lá do balcão te dá, não pense que é só um líquidozinho inofensivo, não. Então, como o doutor Fernando aqui explicou, tem lá um vasoconstritor que vai fechar aquele teu vasinho e aquele olho que tava vermelho vai ficar top. Só que na próxima vez vai precisar de mais e mais e mais e vai chegar uma hora que 1 litro de aquele colírio não vai deixar mais seu olho branco e você vai ter então um olho vermelho crônico devido ao uso inadequado. Vale lá pro nariz. E aí não tem o que fazer mais. Então, medicina não é simples. Nunca foi e nunca vai ser. Para que você possa então se tratar adequadamente, informação boa e profissional bom. Procure então um especialista para entender por que seu olho está vermelho, por que você está coçando, por que está inchado. Sempre vai ter um bom diagnóstico. É possível chegar a um bom diagnóstico com um bom profissional, com uma boa consulta. Aliás, esse é o nosso propósito aqui. Trazer para você essa informação, né, e fazer com que você se atente a isso. Espalhe isso para quem você sabe que precisa, para o teu familiar, espalhe e você vai estar ajudando aquela pessoa a não cometer uma bobagem, né, achando que é só remédio é remédio. Sempre tem que tomar cuidado. Se automedicar é um dos maiores absurdos e extremamente aqui comum nesse país. A quantidade de farmácias que existe é
absurda, né? Porque deve ser um bom negócio, né? Uhum. Provavelmente. Né? Então, você vai perceber às vezes que tem no único quarteirão 6 farmácias. Com 70% de desconto. Sempre. Como você vai Tudo ter lá à esse sua serviço, disposição, né? tirando antibiótico, Que é psicotrópico, controlado. algumas medicações controladas, mas o resto tá ali à sua disposição. Remédio para o estômago e colírios, de qualquer forma. Às vezes, lá onde eu moro, você vê né? Você também, onde a gente mora, você tem lá, passa em 2 quarteirões, tem 10 farmácias. Sim. Tem 2 uma do da lado mesma outra. bandeira. Sim. No mesmo quarteirão. Se você vê uma obra, se você chutar o que vai ser, chuta a farmácia, Aham. você tem 90% de chance de acertar. Então, agora, não dá pra você ir na farmácia e achar que está fazendo bem. Tomar cuidado. Toma cuidado. Tem que Então, tomar- pensa mais você procurar o profissional Isso. pra saber o que você tá fazendo. Às vezes a pessoa fala, putz, mas eu resolvo aqui rapidinho na farmácia. Esse Isso, rapidinho custa vai baratinho. custar caro. Vai custar muito, cara. Vai custar caro. E uma coisa que existe, por exemplo, aí saindo um pouquinho dos colírios que a gente está falando desse de deixar olho branco. Hoje a gente tem controle sobre colírios antibióticos, mas tem colírio hoje de corticoide. Esse é um outro problema, que é venda liberada, tá? Que vai aliviar algumas inflamações e a pessoa pinga, às vezes está meio inflamado, fica com o olho clarinho, fala, beleza, e fica pingando. Ele pode ter glaucoma, ele pode ter catarata pelo uso crônico desse corticoide. Então, toma cuidado. Então, Toma e esse cuidado. colírio corticoide, ele tem as indicações adequadas Sim, também. por isso que mas ele existe. que não isso. E a indústria farmacêutica, ok, tudo bem. O que não Sim. vale é te empurrar. É. Chegar lá no balcão e aquela que existe a indústria, deixa eu ver a palavra melhor aqui, indústria. Paralela ali. Não, além da paralela, mas tem aquela que não é honesta, né? Que cria um método de empurroterapia, né? Uhum. Que vai lá e dá um jeitinho com o balconista e tal, e coloca esse aqui, tem mais comissão. Isso é o que acontece, entendeu? Infelizmente. E é muito... E tudo bem, enquanto der certo, ok, né? E quando der. Parece que deu certo, até a hora que der errado, e aí e uma hora vai dar errado, inevitavelmente. É só esperar. Então, essa hora vai custar caro. Se você tivesse feito o caminho correto, você estaria muito Estaria mais bem seguro. Mas vamos voltar. seguro. Arborizamos um pouco aqui. Arborizamos muito. Vamos voltar onde? Nas complicações, Nas lá só pra complicações. gente Isso. finalizar. Sim. Então, nós já falamos, falei do você falou, ceratocone. infecção, tem também? Raro. Raro. Eu lembro assim, de uma vez ter ido num congresso internacional e alguém mostrou um caso da Índia em que a pessoa operou e menos de uma semana depois foi se banhar nos rios lá por um ritual religioso e aí pegou uma infecção e aí o negócio foi feio. Então eu sempre falo para meus pacientes, operou um mês sem mar, um mês sem piscina, um mês sem rio, para evitar contato com água contaminada. Sempre que for passar a mão, nem que seja para, às vezes, coçar o cantinho, não aquela região. Lave as mãos. Quando for pingar colírio, lave as mãos. Mas já não está usando nada. Já não está usando nada. Nem óculos, tá? nem nenhum curativo, nada. Sempre higienizar a mão antes Claro. de colocar algum colírio no olho. E graças a isso, né, o índice de infecção é muito baixo. Eu sou oftalmo desde 2005, são 18 anos. Nunca vi um caso de infecção ao vivo. Toda a sua assim. história Só vi no paciente. congresso, lá fora. Tá? Inflamação, também raro. Tá? Eu estava falando do paciente que coçou o olho. E aí o que acontece? Uma das técnicas que a gente utiliza para operar, a gente faz um flapzinho, levanta uma casquinha da córnea, rebate de lado, aplica o laser e reposiciona. Então essa casquinha fica exatamente ali na posição. Mas se o paciente vier a coçar, o que ele pode fazer? Deslocar. Então, nesses 18 anos, eu tive 4 pacientes que fizeram isso. Um na época da residência e outros 3 ao longo dos anos. E como é que a gente resolve isso? Voltando no dia seguinte ao centro cirúrgico, reposicionando esse flap. Ficaram ótimos, mas aquela cirurgia que daria visão boa, às vezes, no dia seguinte, demorou um mês naquele olho, o outro ficou ótimo, para chegar no mesmo patamar do outro. Então, nada muito grave, graças a Deus. Complicações operatórias, cada vez mais raro. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas você sabe que às vezes pode, na hora que você está fazendo flap, soltar o flapzinho, e você tem que procurar ele lá. Eu só vi isso também em congresso, nunca vi. Então, o nível de segurança é grande.
Então, quando a gente fala em complicação pós-operatória, não é bem uma complicação, é o que pode acontecer, mas é. Então, sobrar um pouquinho de grau, perfeitamente acertável. Olho seco, o olho tende a ficar mais seco algumas semanas pós-cirurgia. Não é uma complicação, é algo que pode acontecer, tá? E vai melhorando com o tempo. Então, hoje a cirurgia tem um nível de segurança muito alto quando bem indicada, quando bem realizada, num profissional bem treinado, um centro cirúrgico que funciona direitinho. Uma pessoa tem 50, 60 anos e tem familiares, os pais, por exemplo, tiveram catarata. Tá. Ela pode operar primeiro a redução refrativa de miopia e depois fazer catarata? Ou é melhor esperar? Então, depende. Então, eu tenho pacientes que... Catarata é hereditário. Catarata não dá para falar que é hereditário. Catarata é decorrente do envelhecimento natural do olho. Você tem um cristalino ali atrás da pupila, da íris, que ao nascer é transparente, ao longo da vida ele se mantém transparente, mas na casa dos 50, 60, ele começa a perder transparência. Isso é natural do envelhecimento do olho. Não tem a ver com a hereditariedade. Okay. Ah, meu pai teve. Claro, ele era idoso. Ah, minha mãe teve. Ela era idosa. Então, mas não são todos os idosos que têm. Depende da idade. Então, aos 60 anos, você vai ter, às vezes, ali uns 25% de pacientes que têm. Aos 80 já pula esse... Aos 80, uns 75%. Aos 90, 100% tem catarata. Certo. Agora, o quanto isso está prejudicando a visão dele, a ponto de operar, aí depende. Eu tenho pacientes de 60 que já tiveram que ser operados. Eu operei a esposa aos 69 e o marido aos 80. Então, cada um é de um jeito. Aí a pessoa tem miopia. Operou. E depois pode fazer... Pode fazer a cirurgia de catarata depois, não tem problema. Aí, por exemplo, um paciente com 50 que chega para mim, às vezes míope, e não tem nada de catarata. Eu vou fazer o laser nele se for indicado. E quando ele tiver lá 65, 70 anos de idade, eu faço a catarata. Agora, se ele chega aos 60, míope, já tem um pouquinho de catarata. Ou hipermétrope, tem um pouquinho de catarata. Cada caso é um caso, mas eu posso, nesse caso, às vezes, antecipar a cirurgia de catarata com finalidade refrativa. Então, eu tiro a catarata, implanto lá dentro uma lente intraocular que vai dar a essa pessoa visão boa para longe e para perto, existem lentes especiais, e aí eu não preciso das duas cirurgias. Já mata dois coelhos com uma cajadada só. Mas essa lente cobre pelo plano também? Ou... Lentes especiais não são cobertos pelo plano de saúde, não. Os planos de saúde cobram... A cirurgia refrativa. Então, cobre a cirurgia refrativa nos casos de mais de 5 graus de miopia. Aí, você vai nesse caso, você vai deixar de lado o que é cobertura, você vai deixar a questão custo de lado e vai ver o que é melhor para o paciente, sempre. Claro, sempre. Certo. Então, eu vou explicar para você, ó, você tem 5 de miopia, 50 anos de idade, 60 anos de idade, seu plano cobre. Mas você está com um pouquinho de catarata. Então, o mais indicado para você, independente do seu plano cobrir ali, é fazer a cirurgia de catarata, a cirurgia em si o plano cobre, mas colocar uma lente especial. O senhor quer se livrar dos óculos? O senhor quer se livrar dos óculos? Uma lente especial que é por conta do senhor, que vai deixar a visão boa de longe para perto. Você tem que ver o que é melhor em termos de saúde para isso. Lembra que a catarata, teve aqui um episódio com o excelentíssimo Dr. Rangel, que a catarata ela vai mexer no cristalino. A doença está no cristalino. E a cirurgia refrativa mexe em outro lugar. É que dá também para fazer como se fosse um óculos interno. Né? Você corrige o grau internamente. Você corrige as duas coisas, que é a opacidade do cristalino, envelhecimento e tal, e já bota lá uma refração diferenciada para corrigir a miopia. Isso, a lente que vai lá já corrige. Então, quando se fala em cirurgia refrativa, hoje a gente lembra do laser para superfície. Mas você pode usar a cirurgia de catarata com finalidades refrativas. E aí é outra idade. Agora, antes de você perguntar isso, tem uma idade máxima para operar a miopia? Para fazer, a cirurgia refrativa em si? Tá. Assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia não põe um limite. Mas o paciente que está ali em torno dos 60, a gente já começa a ver com esses outros olhos. Porque daí já vai ter catarata. Porque em algum momento ele vai ter catarata. Então, eu pegar alguém aos 60 e poucos para fazer uma refrativa... Então, 60. 60. Porque o cara de 40 resolveu operar agora, que de repente
tá mais com melhores condições, não importa, várias coisas. Sim, ele dá para fazer, pode porque ele vai viver bem muitos anos. Muitos anos. 20, 30 anos antes de ter que fazer uma cirurgia de catarata. Porque tem pessoas com 40, 50, 60 que nunca usaram óculos, outras que 20 anos já usam, e eu acho que eu já ouvi em algum lugar, eu não me recordo onde, o olho é um músculo, ele pode ser treinável. Tá, então, se eu não utilizar tem... muita tela, ler livro... Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que às vezes a gente vê na internet. Você vai ver muitos cursos aí, vou te ensinar uns exercícios para você melhorar, para você curar a sua miopia, para você continuar enxergando bem de perto, isso, aquilo. Tem que tomar cuidado. Não, bullshit, balela, não é assim. Isso é balela balela, total, é só né? para vender. Então, o olho, uma parte dele é músculo, uma parte dele é lente. Então, fazer exercíciozinho não vai impedir você de ficar presbítero, ter dificuldade para perto. Tá? Por que algumas pessoas aos 20 estão usando óculos? Porque tem uma miopia, que é um tipo de grau que atrapalha a visão de longe. Eu, por exemplo, comecei a usar óculos aos 42. Então, tudo tem a ver com tamanho do olho, formato do olho, tem uma condição genética. Tá? Agora, por que às vezes você tem alguém aos 50 que nunca usou óculos? 60 é exagero? Ou raridade? É raro. Agora você tem que ver o seguinte. Será que essa pessoa está enxergando bem de perto e de longe? Por quê? Ou ela se adaptou, né? Então, é essa a questão. Porque às vezes ele tem uma baixa miopia de 1 e que não incomoda. E dá para viver. Esse de 1, ele vai chegar às vezes aos 50 anos de idade ali, chegando moderadamente de longe, moderadamente de perto, e está bem. Agora, a gente está num mundo em que tela é cada vez mais frequente e há uma exigência de boa visão. Então, o tiozinho que às vezes trabalhava na roça não enxergava muito bem de perto, mas agora ele tem tá celular. Tudo bem. Mas agora ele tem celular. Então, assim, depende muito do nível de exigência do trabalho da pessoa, o quão exigente a pessoa é consigo mesmo. Lembra que eu falei do detalhista? 1 grau pro cara é o fim do mundo. Meio grau, às vezes, é o fim do mundo. E outros não. Então, varia de pessoa para pessoa. E dentro desse mesmo raciocínio, né, que nós estamos falando sobre dificuldade para enxergar de perto, dificuldade para enxergar de longe, o diagnóstico disso, como você falou, às vezes uma pessoa da roça nunca percebeu que não enxerga bem de perto, até ganhar um celular do sobrinho do filho e perceber que enxerga mal de perto e procurar ajuda. Agora, mudando um pouco a idade, a criança, acho que você tinha falado no começo, para você que está aí, como que você faz o diagnóstico de uma criança? Que às vezes, para quem está aí também já viu, você já deve ter visto também, às vezes crianças recém-nascidas com óculos, já viu? Não, nunca vi. Que tem usado até um elástico diferenciado. Como que é o diagnóstico? Isso que deve ser uma grande curiosidade de quem está ouvindo. Como que você mede, qual que é a queixa e assim vai. Tá. Como então, seria? assim, o ideal, né? Desculpa, e quando começa a enxergar também? Tá. O recém-nascido. O recém-nascido, Gostou quando dessa nasce, pergunta? Demais. Gostou, quando né? nasce, ele enxerga, mas não com essa nitidez, né? Com essa visão de cores, com esses detalhes que a gente tem. A visão da criança vai se desenvolvendo ao longo dos anos. E em torno de 5 a 6 anos, ela atinge ali o patamar de qualidade visual de um adulto. Tá? 5, 6 anos. Mas a partir de quanto? Tá. Então, ao nascer, ela já tem uma visão borrada e vai melhorando. Com 1 aninho tá melhor, com 2 tá melhor, mas ao nascer ela enxerga mais borrado. Claro. Mas vai melhorando. Tá? E aí, como que a gente identifica nessa criança problemas de visão? Isso. Então, tem criança que às vezes pega algum objeto e traz muito pertinho do olho para ver. Tá? Você pega, às vezes, uma criança de 2, 3 anos, ela pega e traz tudo muito perto. Pode ser que ela tenha uma miopia ali já. Tá? Tem crianças, às vezes, em idade pré-escolar, que às vezes não gosta muito de leitura. Lembra que eu falei que o hipermétrope para longe tem dificuldade e para perto essa dificuldade é maior? Às vezes, uma criança muito hipermétrope, quando ela traz algo para perto, aquilo incomoda ela. Então, às vezes, ela não gosta de estudar. Criança em fase escolar, que às vezes erra muito na escrita, ou porque não está enxergando de longe, copia errado, ou porque não está enxergando de perto. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, às vezes, o pediatra percebe isso e caminha para o oftalmo.
De rotina, o que eu oriento, né? Criança nasceu, 1 aninho, 2 aninhos, se não tem desalinhamento ocular, não tem estrabismo evidente, passa no oftalmo, que atende criança, para fazer um exame. Como é que é feito o exame de grau em criança? Você tem que aí pingar colírio, dilatar a pupila desse paciente, e tem uns instrumentos, uma reguinha cheia de lentes, junto com outro instrumento que emite uma luz, e você consegue, a uma certa distância, ir passando, tem um padrão ali em que você consegue identificar o grau da criança, mesmo sem ela falar se ela está enxergando ali ou não. Então, é uma forma Indireta. objetiva de você descobrir o grau da criança. No adulto é diferente, né? Não tem essa. Não tem essa reguinha, não precisa, porque no Sim. adulto você vai jogar Vai as lentes lá e vai falar, Até ó, poderia, esse ou né? esse. Até Você poderia. poderia, tá? Hoje a gente tem um aparelho lá que é o autorrefrator, você encosta lá do balãozinho, da casinha, então ele já me adianta, ó, aproximadamente esse grau, e depois a gente vai com o paciente refinar isso daí. Mas eu poderia, de repente, usar essa Mas no reguinha. adulto não precisa porque ele responde. Ele responde. Aí, ainda nesse mesmo raciocínio, eu acho que isso é uma coisa interessante que eu não gostaria de deixar de falar aqui, que você tem algumas coisas que envolvem essas questões de óculos, de grau e tudo mais. Me corrija se eu estiver errado, doutor Fernando. No Brasil, você tem legislações que impedem absolutamente uma loja que vende óculos, né, de fazer essa medição ou de ter até mesmo um oftalmologista envolvido no processo, né? O que Pra mim era normal isso. E até Então, legal. Não, mas me parece Não pode, né? não pode. Acho Mas que acontece muito. acontece muito. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Então, o que acontece? A gente conseguiria aqui estabelecer um risco sobre essa situação, acho que é até meio óbvio, mas o que o doutor Fernando falaria sobre isso? O cara chega lá na ótica, Na ótica, loja pra de ser óculos, né? Na examinado, ótica. isso. Não, e Vai lá que pro não, fundo, faz um examezinho, já sai com a receita. e compra o Compra o óculos, óculos então. ali, ó, a gente não cobra nada se você fizer o óculos aqui. Ah, não, eu vou fazer na outra, você me dá a receita? Não, não pode. Então, assim, o Conselho Fala da lei Brasileiro de Oftalmologia tem atuado muito nesse sentido. Então, o profissional habilitado hoje para poder fazer o exame e prescrever óculos é o oftalmologista. A gente tem uma classe de trabalhadores que é o optometrista. Isso que eu ia perguntar. É uma profissão regulamentada em outros países. Nos Estados Unidos funciona muito, em alguns lugares da Europa funciona muito, super regulamentado, que aqui no Brasil está ligada à tecnologia em ótica. Então, é um técnico em ótica que, pela legislação, está proibido de prescrever óculos. Ele faz Então, o quê? Desenvolve, isso que eu ia estuda falar. lente. Então, optometrista para cuidar de lente, de parte técnica de óculos. Mas, como em outros países, a mesma profissão prescreve óculos, mas lá é legalizado, aqui não. O que acharam uma brecha, se uniram às óticas, então, às vezes, lá no fundo tem uma salinha, tem um equipamento, vê lá o grau, eles têm um treinamento de 2 anos específico disso, prescrever grau, a ótica já manda fazer, pronto, resolve tudo ali. Qual que é o problema? Visão vai muito além do grau, gente. Porque isso aí se assemelha à Muito farmácia, né? além. Que... É você dar um remédio de Superficial. pirona para febre de quem está com pneumonia. Pode ser um resfriado, você dá de pirona, resolve, beleza. Mas se for a pneumonia, você vai matar o paciente, você ficar dando só de pirona. Então, por exemplo, semana passada, foi na semana passada ou na outra, eu atendi um rapaz, 30 e poucos anos de idade, que chegou para mim para ver óculos. Ele estava lá com umas receitinhas de optometrista. Tá? Nos últimos 4 anos, ele passou só na ótica. Falou, agora estou com um convênio, doutor, antes eu não estava. Então, essa é uma questão também, né? Questão financeira. Era de graça o exame. Agora eu vim aqui, tá bom, examinei. O convênio cobre essa... Cobre a minha avaliação. Avaliação né? do oftalmologista. Avaliação médico, isso. Então, antes ele não tinha. Porque a gente falou da refrativa que não cobre, só pra gente ficar claro. Então, a avaliação do oftalmologista para sair com uma receita de óculos, sim, o convênio todos cobre. os convênios cobrem. Isso. Então, aí, no exame, viu o grau dele. Na hora de medir a pressão normal do olho é até 21. Ele estava com 26 de um lado, 23 do outro. Fui olhar o nervo óptico, uma alteração sugestiva de glaucoma. Uma doença grave que cega. Há quantos anos ele está com essa pressão alta? Não sei. E achava que estava tudo bem, porque estava indo no optometrista ver grau. E estava enxergando bem. E estava enxergando.
E se esse paciente ficasse, ele vai fazer exames e vai voltar para a gente ver o nível de glaucoma que ele está. Tá? Mas e se ele ficasse mais 5, 10 anos? Poderia daqui 5, 10 anos estar cego. Então, ou 1 ano, né? Dependendo do nível, 1 ano. Né? Às vezes 30 e poucos lá. Está cego. Então, esse é o problema. O optometrista só vê grau. Tá? Primeiro que não é regulamentado. Então, não é para fazer. Tá? Tem motivo para ser. Tem motivo para não ser assim. Mas a população não sabe disso. Acha legal. Por isso que eu... É muito prático. Por então, isso que eu estou a falando gente aqui. tá aqui. Agora, um passo além. Você tem ainda, além disso, que a gente tem que estar sempre atento a tudo, né? Eu não sei se ainda tem, não tenho certeza absoluta, pensando bem, não tenho visto nos últimos meses ou anos, você chegou a ter em bancas de jornal, chegou a ver isso? Vendendo os óculos, né? Óculosinhos que falam, Isso. aí eles dão uma burlada na lei, né? Pelo que eu entendi, e vendem como se fosse uma lunetinha. Já viu isso? Mas em formato de óculos. E aquela lunetinha você escolhe qual. E assim vai. Então, pessoal, isso é pior. É o mesmo caso de chegar na farmácia e falar: tô com o olho vermelho e me aceita, resolve me arruma qualquer coisa para ajudar. Então, na banca de jornal mesmo. Você compra lá, testa, vê qual lá. que tá melhor para leitura. Cai no mesmo problema. As pessoas acharem que a questão de saúde visual é só estar enxergando. Putz, você está enxergando hoje, mas e que alterações estão acontecendo no seu olho que vão fazer com que amanhã você não enxergue mais? Alterações e não que, tem volta. que levaram a essa situação do déficit. Isso. Porque essa sua deficiência agora tem um motivo. Pode ser a idade, pode ser uma série, pode não ser. E pode não ser. Enquanto for, tudo bem. Mas quando não for, aí o custo vai ser alto. E a gente não fala isso aqui para... A gente sempre fala aqui, né, Moisés? Ninguém está querendo... tocar terror. Isso, não é terrorismo, não é gente, nada disso. É a realidade. Então, no seu plano você tem um oftalmologista. Hoje você sabe que no Brasil existem outras possibilidades. Sim, o SUS tem oftalmologia. Tem o SUS que tem oftalmologia, tem grandes hospitais que tem, grandes clínicas, tem as pequenas também. Sim. Né? Que é diferente. Tem para todo mundo. Concorda comigo? Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Então, você precisa saber que aquilo que você faz da sua cabeça, se automedicar, comprar um óculos, não é legal. Não. Você está mascarando um problema que está ali e que, se tratado no começo, tem um bom resultado. Se você esperar o negócio piorar, pode perder a visão. Você pode ficar cego. Tá? Pode ficar cego. Lá no meu começo de carreira, acho que em 2009, 2010, no meu primeiro consultório, eu atendi um senhor, 50 e poucos anos, que veio trazido pelo irmão, porque alguém da ótica, depois de muitos anos, falou: a visão dele não melhora, ele está com catarata. E a pessoa sabia que eu fazia catarata, ele chegou tateando assim, ó, olhando pro nowhere, né, pro nada. Eu falei, então falaram que ele tinha catarata, mas quem falou? O cara da ótica, onde ele passa nos últimos 8 anos. Fui olhar a pressão de mais de 30 e o nervo acabado, glaucoma. E daí o nervo óptico, uma vez que foi lesionado, não tem volta. Não tem volta. E aí talvez tivesse catarata também, né? Mas aí... Não tinha. No caso dele, assim, não tinha nada de catarata. Porque daí ele perdeu a comunicação do olho com o cérebro. Mas a pessoa fala, deve ser catarata. Cara. Isso é uma pergunta também que... será que no futuro, hoje isso aqui não, mas é possível, tem estudos falando para retomar tipo um glaucoma? Uma perda de visão? Então, qual que é o problema? Alguém estuda, se debruça sobre isso? Hoje está se estudando muito célula-tronco, né? Implante célula-tronco para tentar revitalizar um tecido neurológico que foi lesado. O nervo óptico, o que é? É uma estrutura formada pelas células da retina que se uniram, ali são neurônios, e que vão até o cérebro. É difícil você recuperar uma estrutura neurológica. Até hoje a gente não consegue. As células-tronco, talvez no futuro deem alguma esperança. Mas hoje não tem o que fazer. E células-tronco fizeram um barulhão também no começo, mas não se mostraram tão eficientes e tão salvadoras quanto talvez... Acho que todo mundo podia esperar naquele momento, mas ainda pesquisa certamente continua. Mas até hoje, Moisés, e você que está aí, lesões de neurônio
de neurônios Não ou são neurônio, refeitas, né? não tem como se refazer, seja do nevrótico, seja da medula espinhal, não. Então, tem como. glaucoma é lesão de nervo. Esquece. E esse glaucoma que o Dr. Fernando falou, se fosse diagnosticado precocemente, Seria estaria tratado usando com colírio para baixar a pressão e o cara vivendo muito colírio bem. super simples. Obrigado. Em alguns casos, você vai acompanhando, precisa 2, 3, você está acompanhando, precisa de uma cirurgia. Agora, perdeu o nervo já era, não tem volta. Não Tem tem nenhum volta. sintoma antes? No começo, não. Esse é o problema do glaucoma. Não à toa que o glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo, porque não dói, não arde e não coça. Ou seja, a única É fazer consulta Forma uma vez de antes. fazer é você diagnóstico. de vez em quando Tem de procurar um no final. oftalmologista. Tem alguma Tem de idade oftalmo. alvo? Normalmente a partir dos 40, 50 anos de idade. Pode Mas- ter antes, você vê, isso aí de 30 já estava com pressão alta. Então o ideal é que, se você pensar, em geral, vamos colocar aqui, uma criança nos primeiros anos de vida precisa passar, a paciente de idade escolar todo ano precisa passar, na fase adulta, se ele não tiver sintomas nenhum, uns 2, 3 anos é legal passar. Quais sintomas seriam para buscar Baixa visão. Baixa visão. Eu estou Ok. enxergando super bem, não sinto nada, não tenho olho seco, não tenho ardor, não coceiro, não tenho nada. A cada 2, 3 anos dá uma passadinha. Passou dos 40 anos, todo ano procure o oftalmo, por mais que você esteja enxergando bem, porque a gente vai ver fundo de olho, a gente vai ver o nervo, vai ver pressão, vai ver grau também, né? Então, E é alto índice de glaucoma? hoje eu não lembro exatamente quantos por cento tá, mas talvez na casa dos 4, 5% da população, que É não muita é coisa. desprezível. Nossa, Não, é é muita coisa. absurdamente Uma alto. perda Não de é visão. desprezível. Geralmente quando tem um, tem outro, ou um olho só? Normalmente é bilateral. Não. Sensacional. Normalmente bilateral. Então tem que Sensacional. ficar de olho. Moisés, aprendeu bastante Demais, aqui hoje. obrigado, doutor. Aprendi também. Doutor Fernando, palavras finais. O que você diria aí sobre a sua grande especialidade aí, um profissional maravilhoso? O que você deixa de recado aí para a nossa audiência? Em primeiro lugar, assim, lembrar que a cirurgia realiza sonhos, né? Então, de pessoas que realmente estão muito incomodadas com o uso de óculos e que têm a vida, às vezes, privada de muitas coisas, que não é para todos e que a gente precisa cuidar do nosso bem maior, do sentido maior, que é a nossa visão, os 85%, com avaliação rotineira. Isso que precisa. Tá? E está sempre buscando informação de qualidade. Toma muito cuidado com muitas coisas que você vê na internet. Sensacional, espero que você tenha aprendido bastante. Doutor Fernando, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado por estar aqui, foi uma honra. Uma honra. Moisés, Doutor Sidney, doutor obrigado, Fernando, valeu. obrigado. Até a próxima. Compartilhe, espalhe informação para todo mundo que você ama. Até a próxima. Abraço.